Boa tarde a todos aí que me assistem ao vivo. Um prazer aí estar com vocês nessa disciplina que inicia hoje. Acabou uma semana passada e começa outra hoje. E temos aí, especificamente hoje, só temos o Daniel aí que não estava na outra. Mas, bom, como vocês podem ver, então, a gente vai... Essa disciplina, cara, é uma disciplina que está desde a fundação do curso de engenharia de computação ali na FURC, e eu assumi ela, acho que foi em 2016, e desde lá eu tenho dado ela... Eu dei algumas vezes com o professor Ricardo, acho que em 2017, 16, 17, aí a partir de 18 eu comecei a dar ela sozinho. E ela é uma disciplina que ela foi pensada para ser um negócio bem genérico, assim, e algumas vezes ela foi ministrada de maneira genérica, e com o tempo eu fui especializando ela um pouco mais, porque eu achava que ser genérico demais não ajuda ninguém, assim. Então, a disciplina de robóticos já é muito genérica, assim. O papel dela é ser genérico, essa aqui é ser um pouco mais específica mesmo. Então, essa disciplina, então, Fundamentos de Tecnologia de Percepção, inclusive ela mantém o nome original lá da fundação do curso, 2012, eu acho. E que, na época, todas as disciplinas da área de robótica, elas eram fundamentos de tecnologias. Então, a gente tinha fundamentos de tecnologias para atuação, para percepção, fundamentos de tecnologias... tinha alguma outra coisa, fundamentos de tecnologias de alguma coisa, tinha uma de ambientes mistos, essa era das primeiras disciplinas lá da fundação do curso, e com o tempo elas foram mudando, os docentes foram trocando também, a gente teve aí uma troca docente grande no PPG Comp. Hoje nós estamos em 15 docentes apenas, a gente espera que para o ano que vem a gente consiga chegar aí no número de 20, talvez, que vai ser legal para ter mais disciplinas e talvez até mais linhas de pesquisa dentro do programa. Mais buenas. Essa aqui é uma disciplina, então, que ela tem tudo a ver com a minha formação é nessa área mais de percepção mesmo. Então, como é que a gente falou na disciplina anterior, né, onde é que a percepção entra? Especificamente aqui nessa disciplina a gente vai falar muito sobre percepção. Bom, hoje a ideia é dar um geral aqui no negócio, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, a metodologia, a gente vai fazer alguns trabalhinhos menores, assim, de fato menores, são coisas que não dão muito trabalho. E eu acho que 1 ou 2, normalmente eu faço. Tem anos que eu não faço nenhum, assim. Eu fico meio tipo, tô com pena da gurizada, já tá com muito trabalho, eu não vou dar mais trabalho pra gurizada. A gente vai usar o AVA, como a gente tem feito aí todo esse período emergencial. Vou usar a mesma metodologia que eu tenho usado. Eu faço aulas síncronas, vou fazer aulas síncronas sempre que possível, algumas talvez não vai dar, porque eu vou ter um compromisso, etc. Aí vai ser mesmo assíncrono, eu vou mandar um vídeo, vocês assistem, mas a minha ideia é sempre assim, eu faço essa aula, eu tenho esse horário, que é o horário da disciplina, eu venho aqui, eu converso, eu dou a aula, vamos dizer assim, bem mais curta que a que eu dava originalmente presencialmente, eu tento fazer ela mais enxuta, mais direta, um pouco mais objetiva, e gravo. E aí, quem não puder assistir, não assiste, assiste depois, não tem problema. Não fico julgando ninguém porque não pode assistir, eu sei que cada um tem o seu tempo, as suas demandas. E uma das coisas que eu acho mais legal é que, cara, isso fica gravado, o cara pode assistir quando quiser, assim. Antigamente, o cara perdeu a aula, perdeu o conteúdo, não sei o que. Cara, isso é coisa do passado. Agora, o cara não pôde vir, deu um problema, não precisa nem justificar. Assiste, tá tudo certo, o mundo que anda. E, bom... Atividades usando o OpenCV, a gente vai falar um pouco sobre isso. Discussão a respeito do estado da arte, vou tentar sempre, dentro do possível, trazer um poupouco do estado da arte, mas eu gosto, assim, o estado da arte ele é muito volátil. O que é o estado da arte? É o que tem de mais novo. O que tem de mais novo, ele muda o tempo todo, porque tem sempre alguém querendo melhorar o estado da arte, que, na verdade, é o espírito da ciência. Então, eu tento trazer um pouco mais coisas, assim, eu tento trazer sempre que possível coisas consolidadas, porque são coisas, assim, que explicam os conceitos, etc., e não detalhes menores que fazem uma coisa virar o estado da arte ou não. Obviamente, tem coisas que vale a pena, a gente vai trazer coisas mais do estado da arte, mas, em geral, a ideia é trazer conteúdos, assim, que são mais gerais, vamos dizer assim, e que explicam para vocês o conceito que está por trás daquele problema, daquele tópico, vamos dizer assim. E um projeto final. Diferentemente de robóticos, que lá a gente tinha um projeto final que eu dizia o que ia ser o projeto final e vocês faziam, aqui o projeto final ele é mais open, sim? E a ideia é que, como vocês estão se aproximando mais da dissertação mesmo, que a ideia é que vocês tentem, de algum modo, usar esse trabalho final para dar um empurrãozinho na dissertação de algum jeito. E, obviamente, isso não vale para todo mundo, né? Tem a gurizada que é aluno especial aí e tal,
Mas, bom, de qualquer modo, tentem usar isso para alguma coisa que vocês acham que vai ser útil no momento futuro, ou lidar com um problema que vocês acham que de fato é interessante. Então, um pouco isso. O cronograma, ele está já previsto e fechadinho aqui. Então, a nossa aula, o calendário, né, o que eu fiz com ele? Eu dei uma condensada para a gente fazer essas aulas, vamos dizer assim, um conteúdo mais teórico, no início, ou seja, até ali dezembro. Então, a gente vai basicamente novembro, dezembro, pedaço de dezembro, na verdade, aí. Então, vai dar 8 aulas teóricas, vamos dizer assim, e o trabalho, que aí vocês vão ter um tempo entre dezembro e fevereiro. Então, esse período todo, vocês vão poder, aí, dentro da organização de vocês, talvez até tirar uns dias de férias e tudo mais, e fazer o trabalho também. Então, a minha disciplina, a ideia é que no dia 17 de dezembro a gente não tenha mais aulas, as aulas não têm encerrado, eu apresentei os conteúdos que eu queria apresentar para vocês, e aí depois, até dezembro, ali a primeira semana de dezembro, vocês têm para entregar o trabalho final de percepção, certo? Então, um tempo bem razoável, aí, quase 2 meses, que, claro, é um tempo meio de verão, de férias, entre aspas, né? Agora, nesse momento, é tudo meio diferente, mas a ideia é que vocês façam conforme a disponibilidade de vocês, né? Conforme vocês vão se organizando e vão tendo disponibilidade. Bibliografia, então, assim, o core do curso de visão é, de fato, a questão do curso de percepção é a visão. Então, a gente pode até trazer alguns livros de robótica, mas, assim, o core mesmo, o conteúdo que a gente está interessado vai ser a questão de imagens, né, de processar imagens, que, de fato, é o que a gente tem de mais importante em percepção, vamos dizer assim, ou pelo menos mais desafiador. E que eu acho que é mais viável de se fazer no momento remoto também. A gente tem outros sensores, assim, que daria para usar, por exemplo, sonares, lasers, etc. Mas eu acho que não faz muito sentido nesse momento aí remoto. Visão é muito mais fácil, todo mundo tem um celular com uma câmera, ou pelo menos uma webcam, então dá para coletar um vídeo, dá para processar, rodar e etc. Eu acho que é esse o espírito. E aí, dentro da área de visão, a gente tem uma porção de livros aí, e vários desses vocês acham aí online, inclusive o livro esse do Richard Sazilinsky, tem o livro aí, saiu uma edição nova agora, 2020, e ele disponibiliza o draft gratuitamente, então tu não precisa nem comprar o livro, embora seja um livro bem bacana, assim. Que mais? A gente também tem muitos mocks, se vocês não gostarem muito das minhas explicações, etc., tem uma porção desses cursos, vamos dizer assim, online gratuitos, para vocês poderem assistir, complementar, ou até, tipo, não gostei desse início de aula, eu vou assistir outro e pronto. Esse é o legal desse mundo, vocês não precisam, como se diz, só ter a minha opinião. Isso é uma coisa muito, muito legal, assim, vocês podem ter a opinião de quem vocês quiserem, e esses links aqui são legais, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. Tem muitos cursos online, assim, basicamente, a grande maioria deles no YouTube, mas outros não, que estão nessas plataformas, né, Coursera, edX, que vocês conseguem baixar e olhar. Bom, o projeto final, então, um projeto utilizando aí percepção, visão para alguma aplicação de interesse. Não precisa necessariamente usar visão, mas tem que usar algum sensor e percepção de uma maneira mais ampla. Obviamente, o mais simples que eu enxergo é, de fato, uma coisa com visão e com processamento de imagens. Então, eu vou pedir para vocês aí, eu vou definir uma data, ainda não defini uma proposta em PowerPoint, mas já vão pensando o que vocês pensam em fazer. Tentem associar com a dissertação de vocês, né, para matar 2 coelhos com uma porrada só. Sempre mais legal, mais motivador, e os trabalhos ficam mais legais também. E quem sabe ali no final vocês ainda conseguem publicar alguma coisa. Então, o relatório técnico desse trabalho pode ser que vire uma publicação, e eu já vi virar publicação. Então, pode ser uma oportunidade para vocês aí terem talvez uma primeira publicação dentro do mestrado. Checkpoints, então a ideia é que a gente faça alguns checkpoints. Eu não sei bem como é que vai ser com a questão aí desse período aí, meio de janeiro, mas a gente pode se organizar e fazer um dia aí para a gente fazer uns checkpoints. A gente vai se organizando em relação a isso, eu não defini data. Normalmente defino data no início, mas agora com uma coisa um pouco meio diferente, eu não defini. Que mais? Então, a apresentação final vai ser uma apresentação detalhada. A minha ideia é que vocês talvez gravem um vídeo aí, eu acho que seria suficiente. Gravar um vídeo explicando o que vocês fizeram e enviar esse relatório técnico aí em formato de artigo do que foi feito e os resultados que vocês conseguiram obter. Basicamente é isso. Então, bom, vamos falar bem rapidamente. A minha ideia hoje é ser, de fato, uma aula curta. Se alguns se atrasar muito, vão pegar a aula já tendo acabado. Falar um pouquinho sobre percepção, né?
A percepção está muito relacionada com os problemas da robótica, e que foram propostos, que foram apresentados, na verdade, foram descritos em 2005 pela Matarik, e que ela fala que, basicamente, os sensores eles dão informações que são bastante limitadas e brutas, né? Então, a câmera é um desses sensores que dá uma informação bastante limitada e bruta. O que tu tem da câmera? Tu tem um campo de visão, tu enxerga um pedaço do mundo, e desse pedaço do mundo tu enxerga um monte de informação bruta, um monte de cor. Isso é muito pouco. Tu não sabe o que tem naquela cena, interpretar a cena. Por isso que surge, então, os sistemas de percepção, que eles extraem, então, desses sensores, informações de mais alto nível, assim. Então, por exemplo, sensores laser, tu consegue extrair onde é que tem retas, onde é que tem ambientes fechados, etc. Na visão, tu consegue extrair uma porção de coisa, textura, cor, objeto, tamanho, velocidade e etc. Particularmente, aqueles dois problemas de baixo ali são problemas bem interessantes e bem comuns na robótica, que é o ambiente é dinâmico. Então, sempre que tu fala em robótica, tu fala em coletar imagens, tu fala em coletar imagens que estão mudando o tempo todo. Então, o ambiente ele é dinâmico, ele muda com o tempo. E o último, para mim, é o mais legal, assim, que o ambiente ele é cheio de coisa útil, assim, cheio de informação importante, mas ele tem muito mais informação inútil. Se vocês olharem, por exemplo, agora a minha imagem na webcam, tem um monte de informação inútil, assim. Depende do que tu está querendo olhar, assim. Mas, tipo, se eu estou querendo, por exemplo, eu estou querendo fazer uma leitura labial do que o professor está falando. Tem um monte de informação inútil, por exemplo, a camiseta é verde. Por que isso importa para fazer uma leitura labial? Então, é cheio de informação inútil. Então, fazer a separação do que é útil do que é inútil é um grande desafio, e aí, basicamente, que está o desafio que a gente vai atacar na disciplina de percepção. Ou, pelo menos, iniciar a tratar. A gente falou, então, né? Um robô, então, ele é uma máquina que ela é orientada para os objetivos que são, basicamente, sentir, raciocinar e agir. Especificamente, na disciplina de percepção, a gente vai estar interessado no sentir. Então, como é que eu pego o que foi sentido e transformo em alguma coisa que permita eu raciocinar sobre aquilo? Então, essa reta, vamos dizer assim, esse caminho aqui entre o sentir e o raciocinar é que é a percepção, certo? E é aqui que a gente vai estar interessado. Bom, uma visão da robótica, então uma visão bem, que eu vou chamar controleira, né, do pessoal da área de controle mesmo, que é um robô, na verdade, tu percebe data, tu tem um sistema de controle, e aí o que a gente chama de fechar um loop de controle, né? Então, tu tem um robô qualquer, que ele tem sensores, aqui tem um conjunto de par de câmeras aqui, e aí tu toma alguma ação, e essa ação, de fato, vai virar atuação, né? Essa ação, ela vai para o robô vai fazer alguma coisa, e com isso tu vai interagir, então, com o mundo real, né? Tu vai se movendo no mundo e fazendo ações e missões que tu tem interesse. Essa aqui é a visão, para mim, mais interessante, que vem do Sigwart, lá, que tem o livro dessa parte de robôs autônomos, e que ele divide basicamente o problema de robótica, né? A robótica, pelo menos a robótica autônoma, na robótica que vê, pensa e age. Então, o ver é o sentir, né? E o sentir é entre aquela caixinha aqui, essa caixinha amarela, que na verdade é o foco, então, da disciplina de percepção. Então, a partir de um sensor que percebe um dado bruto, né, um raw data, um dado bruto, como é que eu faço para extrair informação? Então, que tipo de informação? Diversas. Eu vou estar interessado em vários tipos de informação que eu vou extrair. Informações geométricas, informações dinâmicas, informações de cor, textura, tamanho. Bom, a gente pode imaginar uma porção de tipos de informações que eu quero extrair. Até informações de altíssimo nível, assim, rotular objetos, por exemplo, dizer qual é o tipo, qual é a classe, bom, predizer comportamentos, e tudo isso é possível. Então, a gente aqui, nessa disciplina especialmente, a gente vai atacar aquela caixinha amarela ali, que é a parte de percepção, o perception. Certo, pessoal? Deixa eu me achar aqui. Bom, aqui, então, a gente está de fato interessado aqui nessa caixinha amarela, certo? Essa caixinha amarela vai ser o foco dessa nossa disciplina aqui, com um foco bastante especial na questão de imagens, porque é o sensor mais rico e mais
que fornece a maior quantidade de informações que a gente tem. Então, na verdade, imagens barra vídeos, né? Informações temporais também. Bom, o meu último slide de hoje, então, é um slide que eu gosto bastante também, que ele vem lá do Sigwart, que ele vai explicar para vocês, então, um pouco do que a gente vai tratar, né? Que é a questão que em robótica os problemas fáceis eles são difíceis e os problemas difíceis são fáceis. Então, em robótica, em percepção, visão e tudo isso, isso é muito, muito verdade, né? Então, tem algumas coisas que para o ser humano é super difícil. Por exemplo, se tu pegar, vamos assumir uma coisa que é bem difícil para o ser humano. Tu pega uma foto que tem, assim, uma imagem de uns 1000 feijões, assim. Imagina uma imagem que tem um monte de feijão. Eu poderia ter botado ela aqui. E contar quantos feijões tem. Cara, para o ser humano, tu vai ter que ficar 1, 2, 3... Cara, tu vai te perder certo. Tu vai ficar 1, 2, 3... Cara, daqui a pouco tu já não sabe mais quantos tu contou. Tu não vai conseguir contar com precisão que tinha 997 feijões, grãos de feijão ali naquele, por exemplo, numa mesa. E com visão tu consegue fazer isso muito facilmente. De fato, é bastante fácil, principalmente se a mesa for branca. Se a mesa for branca e os feijões forem pretos, isso é facílimo de fazer, e tu faz essa contagem com uma precisão bem alta, assim, e com uma taxa de acerto elevadíssima, assim. O ser humano não consegue fazer. Então, esse é um problema que é difícil para o ser humano, mas é muito fácil para uma máquina, para um robô, para um computador. Agora, por outro lado, né, aquela imagem ali, para mim, tem um monte de imagens que a gente poderia trazer, assim, que é a questão de interpretar. Quando tu tem que olhar uma informação sensorial e tu tem que interpretar aquilo com componentes que não são facilmente programáveis, como, por exemplo, componentes culturais, componentes sociais, componentes, bom, dos mais diversos tipos que a gente está relacionado, assim. Então, tem componentes culturais fortes, então tem a questão do quanto essa situação ela é perigosa para uma cultura e para outra não, tem essas questões. Então, programar isso para a máquina é super difícil, nesse caso aí, então, criar uma máquina que seja capaz de ter algum senso comum, isso é uma questão muito, muito difícil, e para o ser humano a gente basicamente aprende isso desde que nasce, assim. Meu filho aí tem menos de 2 anos, ele já tem um senso comum aí, que eu dificilmente conseguirei colocar num robô num curto espaço de tempo aí, talvez não conseguirei botar antes de morrer, e ele com menos de 1 ano já tem aí, ou menos de 2 anos já tem um senso comum capaz de entender as situações, entender o que é risco, o que não é e tal, ele tem bastante esse senso comum, assim. Então os seres humanos fazem isso com bastante facilidade. E a máquina não. Então, interpretar essa imagem aqui e ver que essa imagem, por exemplo, tem uma criança, aquela criança está usando um boné amarelo, que talvez não sirva para nada, mas ela está indo em direção a uma bola, que parece que essa bola, eu consigo inclusive dizer, pô, essa bola foi chutada, ela chutou a bola caiu no meio da rua, ela saiu atrás da bola, e aí está vindo um carro branco ali, e aquele carro, a bola talvez vá bater no carro branco, ela não quer que a bola bata no carro branco, então ela vai atrás, talvez ela seja atropelada, talvez ela morra. Então, esse tipo de interpretação, assim, que é uma coisa muito humana, para uma máquina é, de fato, muito, muito difícil, e várias dessas atividades que a gente vai precisar, isso, assim, claro, para um caso bem específico, mas a gente pode imaginar aplicações para isso em ambiente industrial, diversos, que o ser humano consegue prever algumas coisas, identificar, reconhecer coisas que para a máquina ainda é muito, muito difícil. Bom, então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Então, vou voltar aqui rapidamente, só para a gente dar uma relembrada. Então, na semana que vem, dia 5/11, na quinta que vem, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre geometria, modelos e calibração. Vamos falar bastante sobre imagem, assim, sobre um ponto de vista bem geométrico. Depois a gente vai falar sobre segmentação, detecção de características, fluxo óptico, rastreio, estereoscopia. Vamos falar um pouco de deep learning, aplicados a processamento de imagens e visão computacional e percepção robótica. E, por fim, vamos fazer... Então, aí, por fim, vai ter a data do trabalhinho para vocês fecharem a disciplina. Era isso que eu queria falar para vocês. Vou, inclusive, dar um stop aqui na gravação. Acho que tá bom.